Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, muito boa noite debaixo da graça preciosa e maravilhosa do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos à nossa live nesta noite, sejam todos bem-vindos aqui nesse momento de reflexão, onde nós vamos ler a palavra do Senhor, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, vamos experimentar um pouco do cuidado de Deus, da boa palavra de Deus ao nosso coração nessa noite, e que Deus assim nos capacite a ministrar a sua palavra com poder e graça aos nossos corações nesta noite. Nós vamos começar com oração, depois faremos a reflexão da palavra de Deus. E no final, pastor Daniel vai nos auxiliar aí com algumas canções para louvar e adorar o nosso Deus. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, te agradecemos, ó Deus, nesta noite pelo privilégio, pela oportunidade que nós temos de te louvar, te adorar, te bendizer, de exaltar o teu santo nome. Queremos te dizer, ó Deus, nesta noite que nós somos gratos ao Senhor por mais um dia que passou, por esse dia de domingo, pela oportunidade, ó Deus, mesmo aqui à distância, poder levar um pouco da tua palavra ao coração dos irmãos, das pessoas, dos amigos, das pessoas que nos ouvem nesse momento e das pessoas que hão de ouvir depois essa palavra, de modo que essa palavra seja um bálsamo, seja um alívio, seja um equilíbrio do Senhor ao coração de tantas pessoas que vierem ouvir essa palavra. Pai, tantas quanto o Senhor permitir ouvir essa palavra, que esta palavra chegue ao coração do teu povo, enche o teu povo de esperança, de ânimo e de fé para prosseguir na caminhada, ó Pai. Pedimos isso nesta noite, debaixo do temor do Senhor, pedindo que fale conosco, que queremos ouvir a tua voz. É a nossa oração, pedindo que o Senhor abençoe o teu povo, abençoe o mundo, Senhor Deus, abençoe os nossos familiares, onde quer que estejam cada um, que estejam guardados e cuidados pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, como falamos nesta noite, queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração nessa noite. E o texto de nossa meditação nesta noite se encontra em Atos, capítulo 23, versículo 11. Atos 23, versículo 11. Se você tiver com uma Bíblia próxima de você aí, se você puder abrir a palavra de Deus, para que você leia comigo nessa noite a palavra de Deus. Atos 23, versículo 11. É o texto de nossa meditação nesta noite. E como eu já disse, logo após a meditação, vamos contar com a presença do pastor Daniel, lá de Belo Horizonte, vai entrar aí conosco, louvando e adorando ao Senhor. E mais um momento, de comunhão com esse pastor, com esse amigo, irmão, e espero que você também aproveite dos louvores que vão ser cantados e aproveite da palavra do nosso Deus nesta noite. Então, a palavra de Deus em Atos 23, 11, Atos 23, 11 nos diz: Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele e disse: Tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O tema de nossa meditação, amados, nesta noite é: onde encontrar o encorajamento? Onde encontrar um encorajamento? Todo mundo precisa de encorajamento. Mas o que é encorajamento? Quais são as fontes seguras para o encorajamento?
Tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens nesses dias, deve ter ouvido muitos pregadores, consultado aí na internet. Muita gente já pregou, muita gente já falou, já postou nesses últimos dias sobre o juízo de Deus, sobre a disciplina de Deus, sobre a ira de Deus. E eu bem sei que, embora existam fontes sensacionalistas a esse respeito, mas sei também que muitas fontes seguras, e vindo dessas fontes seguras de pregadores honestos com a palavra de Deus, procedem verdades sobre tais fatos, sobre a ira de Deus, sobre o juízo de Deus, sobre a disciplina de Deus. Mas nesta noite, amado, em especial nessa noite, eu quero trazer ao seu coração, a você que me ouve, eu quero trazer a você uma palavra de encorajamento. Ao pé da letra, a palavra encorajar significa dar coragem. Ao pé da letra, encorajar quer dizer dar coragem, animar, reanimar, fortalecer. E quando deparamos com essa palavra nas Escrituras Sagradas, aqui nesse texto do apóstolo Paulo, com o episódio do apóstolo Paulo, aqui diante do Sinédrio, quando o Senhor o visita e dá a ele essa palavra de encorajamento, essa palavra tem um sentido de fortalecimento. Normalmente a Bíblia diz, o que a Bíblia diz sobre fortalecimento é algo que dá determinação, é o fortalecimento que dá determinação às pessoas para que elas continuem seguindo ao Senhor, continuem crendo no Senhor, continuem dependendo do Senhor. É esse o nosso entender do significado da palavra encorajamento nessa noite. Todo cristão precisa, nós damos conta nesta noite de que todo cristão precisa de encorajamento contínuo ao longo da vida cristã. De tempos em tempos, todo mundo precisa de encorajamento. A dona de casa que enfrenta adversidades, o empresário que enfrenta as adversidades, crianças, jovens, adultos, os idosos que sempre enfrentam adversidades. E esse tempo, em especial, é um tempo de encorajamento coletivo. É um tempo de encorajamento coletivo, pois estamos, para alguns mais, para alguns menos, mas o fato é que todos nós, sem exceção, estamos precisando de coragem para prosseguir. Essa pandemia ou essa epidemia vai passar, e eu creio nisso. Mas nós precisamos continuar ainda mais fortalecidos na força do poder do nosso Senhor. E a pergunta de ordem, meu amado, minha amada, nesta noite é: como seguir com a vida? Como seguir com o trabalho, com os estudos, com os relacionamentos, com os cultos, em meio a tantas incertezas e medos que esse vírus produziu em nós, produziu esse pânico geral ou generalizado na sociedade? Como que nós vamos prosseguir nessa caminhada? Onde nós vamos encontrar coragem e ousadia? Onde vamos encontrar forças para seguir adiante, sem medo e com muita esperança no coração? Quero te dizer, amado irmão, amada irmã, nesta noite, mesmo que muitas pessoas ainda não estejam levando a sério toda essa situação, mas ela precisa de resposta, e resposta urgente. Porque afinal não é somente uma questão de saúde física, é também uma questão de saúde emocional, de saúde espiritual.
É também uma questão de conscientização. Será que as pessoas entenderam? Ou será que entenderão? Será que as pessoas aprenderam? Será que aprenderão as lições que precisavam aprender nesses dias? Ou voltaremos a ser as mesmas pessoas? Ou nos comportaremos do mesmo jeito depois que tudo isso passar? Também é uma questão de trabalho, é uma questão de economia, enfim, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor tem a ver com a nossa sobrevivência. E é exatamente nas Escrituras Sagradas que lemos da experiência do apóstolo Paulo, que estava preso numa fortaleza romana. Ele estava ali numa madrugada e pôde ouvir um sussurro dos lábios de Jesus ao seu coração. E dessa experiência em que Jesus vem para encorajar o coração do apóstolo Paulo, é que nós queremos tirar 4 lições preciosas, 4 experiências preciosas para nós, para o nosso crescimento espiritual, para fortalecer a nossa alma a partir da experiência do apóstolo Paulo. Essa experiência de Paulo, amado, se deu logo após as suas 3 viagens missionárias. Logo após as suas 3 viagens missionárias, o apóstolo Paulo havia decidido em espírito que deveria ir para lá, para Jerusalém, com alguns gentios, para levar ofertas aos cristãos pobres, os cristãos que estavam enfrentando uma grave crise financeira em Jerusalém. E apesar de todas as preocupações, apesar de todos os perigos iminentes que surgiriam dessa ida de Paulo a Jerusalém, ele manteve firme as suas convicções de que deveria ir àquele lugar para anunciar a palavra de Deus. E mesmo com as melhores intenções, mesmo sabendo do que poderia lhe acontecer ali, Paulo seguiu adiante e perante o Sinédrio foi acusado de quebrar vários princípios da lei. Em Atos 23:10, por exemplo, a Bíblia diz que a discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. E assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Amados, é exatamente nesse momento que a graça de Deus mais uma vez vai ao encontro de Paulo e o assiste de forma gloriosa, de forma poderosa. E o texto diz na sequência, no verso 11, o texto que nós lemos inicialmente: naquela noite, ou seja, na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e, pondo-se ao lado dele, disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Irmãos, através dessa experiência de Paulo, nós podemos, nesse momento de incerteza em que nós vivemos, de acusações, de informações desencontradas, que nem mesmo os governos ou os governantes sabem muito bem o que fazer, encontra aqui dessa experiência do apóstolo Paulo 4 palavras de encorajamento. A primeira delas que eu gostaria de dizer a você, ou compartilhar com você, é que a presença do Senhor é a nossa primeira e principal fonte de encorajamento. No texto que nós lemos, observe no detalhe, no verso 11, diz: o Senhor
apareceu a Paulo, pondo-se ao lado dele. Irmãos, para todos os momentos da vida, e principalmente nos momentos de crise, nós temos convicção de que somente a presença de Deus é capaz de nos trazer ânimo, nos trazer força, nos trazer encorajamento. Mais ninguém. Não adianta confiar nos homens, não adianta confiar somente nas autoridades, elas são importantes sim nesse momento. Devemos dar ouvido às instruções que nos são dadas, mas a nossa principal confiança está no Senhor. Veja só, no Salmo 20, verso 7, a Bíblia diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. E ele, sabendo de tudo isso, sabendo talvez das angústias do coração do apóstolo Paulo, é que ele se coloca ao lado. Graças a Deus, irmãos. Deus está ao seu lado, meu irmão, minha irmã. Ainda que ele tenha usado esse momento para corrigir algumas rotas da sua caminhada, da minha caminhada, da nossa caminhada, todavia Deus não nos abandonou. O nosso Deus não nos abandonou, Ele se põe ao nosso lado. Ele está conosco, Ele caminha conosco. O pastor Leandro Peixoto, pastor da Segunda Igreja Batista em Goiânia, falando sobre esse episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, claro que não era dentro desse contexto aqui de pandemia, de epidemia, essa crise instaurada que está no mundo, mas o pastor Leandro Peixoto disse certa vez, dizendo: veja o caso de Paulo. Os piores pressentimentos de tudo de mal que lhe pudesse acontecer, finalmente se cumpriram na vida do apóstolo. Atos 20, 22 a 23, ele estava consciente, Paulo estava consciente disso, que mais cedo ou mais tarde poderia lhe acontecer algumas coisas. E olha só, o verso 10 até o verso 15 do capítulo 23 de Atos, a Bíblia diz: a discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. E assim ordenou que os soldados retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Mas naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Na manhã seguinte, alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes que matasse Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhes disseram: juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peçam vocês e o conselho de líderes do povo que o comandante traga Paulo de volta ao conselho. Finjam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhe. Nós o mataremos no caminho. Veja só, irmãos, que armadilha a Bíblia diz que foi tramada contra o apóstolo Paulo. Que laço foi armado contra ele. E agora parece que, do ponto de vista humano, o sonho de chegar à Espanha, passando por Roma, havia chegado ao final. Você já se viu assim alguma vez na vida, irmão? Você já se sentiu assim algumas vezes encurralado, sem saber o que fazer? Por exemplo, você sabe que é difícil quando chega a dificuldade no casamento, nos estudos, no trabalho, quando o sonho vai embora. Você sonha, você planeja, você festeja, você até conta com as lutas, mas quando a dificuldade chega de fato, quando ela bate de fato à porta, acaba a graça. O que fazer diante de uma situação como essa?
Já imaginou quantas pessoas nesses dias tinha casamento marcado, tinha festa de aniversário marcado, tinha uma entrevista de emprego marcada? Quantas pessoas estão passando por algumas crises, não somente a crise da ameaça do vírus em si, mas crises até pessoais, existenciais. E o que fazer? Tudo indica no texto que nós lemos que Paulo, o apóstolo, estava diante de uma encruzilhada. Quem sabe Paulo tivesse perguntado a si mesmo, perguntado: será que eu tomei a decisão certa? Será que foi Deus mesmo que falou comigo, falou ao meu coração? Eu estou enfrentando tanta adversidade, estou enfrentando tanta luta, tanto problema, tanta oposição. Será que foi Deus mesmo? Deus está no controle dessa situação? Amados, mas Deus sabe que é no momento assim, não só na vida de Paulo, mas na vida de cada um de nós. Deus sabe exatamente que é no momento assim que nós precisamos de ter a certeza da presença de Cristo em nós e ao nosso lado, caminhando conosco. Nada menos do que a presença de Cristo, e Deus sabe muito bem disso. E que somente a presença de Cristo nesses momentos de crise é capaz de nos encorajar a permanecer com fé no propósito de Deus. Amados, se Paulo fosse enumerar quantas vezes Deus havia entrado com providência na sua vida, manifestado a sua presença, Paulo se surpreenderia de quantas intervenções divinas em seu favor para trazer-lhe encorajamento. E você, meu irmão, você, minha irmã, eu sei que a questão agora é coletiva, eu sei que a questão agora é global, mas certamente você deve se lembrar de outras crises, de outros problemas em sua vida pessoal, familiar, que talvez você já tenha atravessado, já tenha passado por elas, mas que o Senhor, em todas elas, veio em seu socorro, cuidou de você. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus assim. É um Deus cuja presença nos supre em toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tenha certeza da presença de Deus nesses momentos, amados, de ter um Deus que está a sussurrar no seu ouvido nesta noite, a falar ao seu coração, dizendo tão somente: não temas, não temas porque eu sou contigo, não te espantes porque eu sou teu Deus, eu estou ao seu lado, eu caminho com você, eu tenho você na palma ou nas palmas das minhas mãos. É um Deus que te acompanha de perto, amado irmão, amado ouvinte. Nesta hora, nesse instante, Deus está contigo. Creia tão somente nisso, porque embora a crise seja global, Deus está falando com você nessa noite, particularmente ao seu coração. Não tema, não temas, crê somente. Uma coisa que me chamou a atenção, amados, nesse texto de Atos 23:11, e que eu gostaria de compartilhar com você para acrescentar ainda mais a sua confiança nessa promessa de Deus, é que a expressão ali no texto do verso 11, pôr-se ao lado, quando diz que Jesus pôs-se ao lado de Paulo, a expressão traduzida da língua original, tanto na NVI quanto na Revista e Atualizada, a ideia do texto é
colocar-se sobre, envolver. A ideia, meus amados, é de cobrir ou encobrir. A ideia do texto sagrado de Atos 23:11, quando diz que o Senhor aparece ao apóstolo Paulo e se coloca ao lado dele, é a ideia de uma galinha que cobre os pintinhos para aquecê-los, para protegê-los, para dar segurança e proteção. Eu gostaria que você se sentisse assim, como alguém que está coberto pela presença de Deus, coberto pela graça de Deus sobre a sua vida, encorajando, e esse Deus que está presente, cobrindo você com a graça dele, lhe diz: não temas. Essa é a segunda lição que aprendemos da experiência do apóstolo Paulo. A providência de Deus. Porque Deus, além de mostrar a presença de Cristo, também revela a providência de Deus, ou a providência dele como a nossa fonte segura de encorajamento. Creia nisso. Naquela noite ou na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo. Paulo talvez devesse estar se sentindo perdido, mas Deus não tinha perdido Paulo de vista, meus irmãos. Deus sabia exatamente onde Paulo estava. Deus sabe exatamente onde você está. Deus está olhando para você agora. Deus sabe exatamente onde você está. Onde você, onde a sua família. E Ele, sabendo onde você está, Ele cuida de você aí. Onde você está. Os olhos de Deus estão sempre sobre os seus amados. Ainda que você tenha ficado um pouco desorientado, atormentada nesse começo de epidemia, de pandemia, que saiba que apesar de tudo isso estar acontecendo ao nosso redor, nós temos um Deus que cuida de nós. E que nós cantamos isso, que Ele é Deus em qualquer circunstância, não é verdade? Nós cantamos isso. Agora é hora de crer que Ele está cuidando de nós em qualquer circunstância. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que Deus não possui uma única joia jogada e esquecida por aí. Nós somos uma joia nas mãos de Deus. De pessoas depravadas, corruptas, perversas, fomos transformados em habitantes das mansões celestiais. A graça nos alcançou, de tal maneira que nós somos uma joia nas mãos do Senhor, menina dos olhos de Deus. Amados, a providência de Deus encontrou Paulo na hora certa. Talvez no momento em que ele estivesse mais necessitado. A Bíblia diz, na noite seguinte. E não foram as grades das prisões ou da prisão, ou o pelotão de soldados que impediram o Senhor de chegar até Paulo, não. Mesmo sem ter muito o que fazer, Paulo pôde ver a soberania de Deus. Ah, amados, diante de uma crise mundial como essa que atravessamos, somente podemos descansar a nossa alma na soberania de Deus, no cuidado de um Deus soberano que está o tempo todo a nos olhar e a nos proteger. Depois, se você puder ler a sequência do texto, de como que Deus fez de maneira sobrenatural para resgatar Paulo, livrar Paulo daquele embuste, daquele laço, daquela armadilha que os principais sacerdotes prepararam contra ele. Depois você lê na sua Bíblia, capítulo 23 de Atos, 16 a 24. Confira lá. Se você quiser entender melhor a história, continue lendo os capítulos seguintes. E veja como Deus foi agindo de maneira tão poderosa na vida do apóstolo Paulo, depois de um momento em que ele achava que não tinha, talvez pensasse que não tivesse mais saída alguma. A terceira coisa que aprendo nesse texto, amados, sobre
encorajamento, onde encontrar encorajamento, é a misericórdia de Deus. É na misericórdia de Deus que nós encontramos a nossa fonte segura de encorajamento. Além da presença, além da providência em Cristo, o nosso texto diz, de Atos 23, 11, que Deus revela a sua misericórdia, porque Ele se faz presente, Ele dá a providência de estar ao lado, e faz mais do que isso. Ele diz a Paulo: tenha ânimo, coragem, Paulo, força, ânimo. Amados, eu posso imaginar agora essa palavra de Deus também ecoando no seu coração, na sua alma. Eu posso imaginar agora essa palavra de Deus ecoando aí no seu coração, nos seus ouvidos, na sua mente. Experimente nesta noite ouvir Deus falar ao seu coração: ânimo, coragem, tenha força, eu estou contigo. Deus está a cuidar de você, meu amado irmão, meu amado amigo, nesta noite. Deus está a cuidar de você todos os dias da sua vida. Quando os problemas e as crises nos abatem, seja elas quais forem, perseguição, insultos, traição, fofocas, armações, como fizeram com o apóstolo Paulo, ausência de resultados palpáveis, pandemias, epidemias, sejam lá quais forem, incertezas com emprego, com sustento, e como se tudo isso não bastasse, ainda somos tentados a olhar com desprezo para tudo que fizemos. Sim, dissemos, quem sabe, temos uma voz que não é necessariamente a voz de Deus a nos acusar, a colocar um falso sentimento de culpa. Porque quando for de Deus, amado, você vai ter certeza que é Deus falando ao seu coração para corrigir a rota. E quando você confessou e abandonou seus pecados e corrigiu a sua vida, a rota, nesses dias que tendo de ouro, chance de ouro, de nos arrependermos dos nossos pecados, nos voltarmos para o Senhor, de entregarmos aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, de entregar a sua vida a Jesus e confiar nele e crer nele de todo o seu coração. Se ainda assim você ainda se sentir culpado, pode saber que pode de repente ser uma falsa culpa, ou talvez você ainda não tenha confessado tudo o que deveria confessar ao Senhor Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A palavra diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Amados, Deus, a Bíblia diz, o escritor de Hebreus diz que Deus não é injusto para se esquecer do seu trabalho, do amor que você demonstrou para com Ele. Não é possível que alguém como cristão tenha somente errado a vida inteira. Se você é um eleito de Deus, se você é um amado de Deus, não é possível que você tenha somente feito coisas erradas o tempo inteiro. Até porque, se fosse assim, poderíamos questionar a sua experiência com Jesus. Mas é exatamente isso que o inimigo quer que você pense. Que o inimigo quer que você pense que você é um desastre, que você é um fracasso, que você é um derrotado. É isso que ele quer que você acredite. Mas Deus está dizendo para esta noite a você: você é meu, você é minha, você é meu filho amado, você é meu filho eleito, minha filha eleita. Eu te gerei pela graça do meu Filho Jesus Cristo. Creia nisso. Deus está dizendo isso a você esta noite. Deus não vai se esquecer do seu trabalho, nem do seu amor, porque afinal eles foram concedidos pela própria graça, porque nós de nós mesmos jamais poderíamos fazer qualquer coisa no reino de Deus.
Que lição maravilhosa, amados, de encorajamento a todos nós nesse momento de crise e de adversidade. E para finalizar a nossa palavra, nessa noite, eu quero te dizer que quando a crise bater a porta do seu coração, é importante que você saiba que o plano de Deus não pode ser frustrado. E isso pode trazer grande encorajamento para mim e para você. Olha só, além da presença e da providência e da misericórdia do Senhor, o texto de Paulo em Atos 23:11 deixa bem claro para nós, amados, muito claro, que os planos de Deus não se frustram. Olha o que Deus disse a Paulo: coragem, Paulo, pois você testemunhou a meu respeito em Jerusalém. Você foi fiel em Jerusalém. Você também vai testemunhar em Roma. Irmão, sabe por que muitas vezes, em meio às crises, nos sentimos tão desencorajados? Porque nós deixamos de pensar nos planos iniciais de Deus para nossas vidas. Quando Deus nos chama para sermos instrumentos nas mãos dele, pode ser que percamos algumas batalhas, pode ser que nós desviemos da rota em algum momento, mas ele nunca deixará que percamos a guerra. Creia nisso. Veja que Cristo foi em pessoa a Paulo para dizer: Paulo, coragem. Paulo, coragem. Não desanime. Eu estou contigo. Eu vou caminhar com você, vou te levar até onde tem o meu plano e o propósito. Tanto é que Paulo tinha sonho de ir à Espanha, mas Deus levou Paulo até Roma, somente até Roma. E lá houve a sentença sobre a vida dele, mas ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida. Então devemos ter, nos momentos de lutas e adversidade, os olhos fixos em Deus, fixos no plano original de Deus para as nossas vidas. Esses planos, o fixar os nossos olhos nos planos de Deus, nos manterão encorajados. Lembre-se, amados, Jó 42, verso 1 e 2. Jó 42, verso 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Aleluias! Glória a Deus! Já o profeta Jeremias testemunha da seguinte maneira: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O nosso futuro, o meu futuro, o seu futuro está nas mãos de Deus. Jeremias 29:11. Então quero concluir essa palavra, meu irmão, minha irmã, que estão aí precisando de ser cada dia fortalecido, encorajado, animado. Não deixe que as más notícias dominem o seu coração. Confie no Senhor. Busque encorajamento na fonte certa. Busque encorajamento na presença de Deus. Pois na presença de Deus, você vai encontrar a presença de Deus na palavra e na oração. Busque encorajamento na providência de Deus. Você vai encontrar a providência de Deus na fé e na esperança que você tem nele. Busque encorajamento para a sua vida na misericórdia de Deus, sabendo que Ele conhece todos os seus erros, mas também conhece os seus acertos.
pode ter certeza disso. Às vezes erramos mais do que acertamos, mas Deus é misericordioso. E a Bíblia diz em Lamentações 3 que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Amado, cada dia que você acordar, nesse dia de distanciamento social ou não, saiba que as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre você. Enquanto você dormia, Deus estava cuidando de cada detalhe da sua vida. E busque encorajamento nos planos de Deus para a sua vida. A Bíblia diz em Filipenses 1:6 que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Então creia que Deus não terminou a obra dele em sua vida ainda. E se ele tem um propósito para mim, se ele tem um propósito para você, se ele tem um propósito para nós, se ele tem um propósito para a Igreja Batista Nova Vida em Timóteo, ele há de completar esse propósito para a glória do próprio nome dele. Ele há de completar os propósitos da sua casa, na sua família. Em Jeremias 12:5 a Bíblia diz: se você correu com os homens, eles o cansaram. Como poderá competir com os cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais juntos ao Jordão? Busquemos, pois, sempre o encorajamento de Deus. Em Josué 1:9, eu quero terminar com essa palavra de Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Tendo que ficar em casa, tendo que ir trabalhar, seja qual for a circunstância, o Senhor vai estar com você, por onde quer que você for. Avante, irmãos, firmes. Levantemos a cabeça, confiemos no Senhor. Dias melhores virão, porque Deus já deu o melhor que Ele tinha para nós. Deus nos deu Jesus. E então podemos ter confiança, esperança. Eu senti no coração de trazer essa palavra de encorajamento para você esta noite. Que Deus nos guarde pelo seu poder. Amém?